Olha só, vem aí o inquérito das fake news 2.0, hein? O Alexandre de Moraes está chateado porque parece que pessoas no COAF e na Receita Federal andaram bisbilhotando as contas dele e do escritório da mulher dele, né? E de outros ministros do STF também, e está ameaçando abrir um inquérito. Vamos entender essa história aqui, porque isso pode ser mais um inquérito do fim do mundo, só que dessa vez seria um inquérito do fim do mundo contra o governo Lula, porque a verdade é que quem fez isso, seja lá quem for, a gente não sabe quem fez, mas é ligado ao governo Lula. Isso prova também aquela teoria que eu falei para vocês. Quem está por trás desse ataque da Malu Gaspar contra o Alexandre de Moraes é o governo Lula, é o Lula. Eu sou Peter Turguniev e essas notícias foram sugeridas por Hemorroida Cerebral, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, STF suspeita que o COAF e o Cisco quebraram o sigilo de ministros. Isso aqui é uma coisa estranha. Porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem alguma informação que já está circulando lá em Brasília que a gente aqui, né, nós mortais aqui na planície dos mortais, não sabemos ainda. No Olimpo, já está todo mundo sabendo lá no Olimpo de alguma informação que eu imagino vai acabar ficando pública nos próximos dias, mas a gente aqui não sabe ainda. Porque como é que você suspeita que vazou através do COAF e do Cisco e do Fisco, né, da Receita Federal, isso vazou dados dos ministros? Porque, né, eles olharam o log do sistema, não faz sentido, né? Se eles olharem no log do sistema, eles teriam certeza, não suspeitariam. Se eles estão suspeitando que o COAF e o Fisco quebraram o sigilo de ministros, é porque está circulando já alguma informação lá em Brasília, entre a cúpula toda poderosa lá, e, né, lá no Olimpo já está todo mundo sabendo desse negócio. A gente aqui não sabe ainda. Aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da corte protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF. O Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido pelo menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Então, de novo, né, como é que eles sabem que vazou a informação? Como é que é vazamento de informação, né? A informação está fechada lá. Quando vaza uma informação sua, você não fica sabendo. A menos que alguém vire para você e fale, ó, tá circulando informação tal por aí. Aí você fica sabendo que vazou uma informação sua. Não é assim que funciona? Né? Porque, em princípio, você tem a sua conta bancária lá. Ficaram sabendo de um monte de coisa da sua conta bancária. Você fica sabendo disso? Não, você não fica sabendo, não. Só se alguém te contar, alguém virar e vazar para você. Então, isso que eu estou dizendo. O que eles estão dizendo aqui é que já deve ter informações circulando lá em Brasília sobre esse vazamento, seja lá qual for. E daí o Alexandre de Moraes chegou à conclusão que a única maneira que eles poderiam ter acesso a essa informação seria se tivesse vazado no COAF e na Receita Federal, né? Esse jornal digital perguntou à assessoria de comunicação do STF se o inquérito seria aberto para apurar eventuais vazamentos. O Supremo não se manifestou. A quebra de sigilo teria ocorrido de forma ilegal. Porque, veja, no Brasil existe uma lei, né, que é do sigilo bancário, que em tese, a menos que você esteja sendo investigado por algum crime, o pessoal do governo não pode ficar mexendo nos seus dados, ele não pode ficar sabendo quanto é que você ganha, quanto é que você recebeu. Em tese, você tem direito ao sigilo bancário, essa informação ela é selada, né? Mas, na prática, é muito fácil para qualquer pessoa dentro da Receita Federal e do COAF ir lá, botar o seu nome num sistema lá e ficar vendo essas informações. A verdade seja dita, esses sistemas todos tipicamente têm rastreamento, ou seja, no momento que um funcionário público vai lá e fala, quero ver informações do CPF do Xandão, né? Primeiro que eu não conheço esse sistema, tá? Esse sistema eu nunca fiz análise dele. Mas eu imagino que ele tem uma lista de exclusão já. Pessoas que, olha só, isso aí, peraí, tem que ter aprovação de superior e não sei o que lá para ver determinadas pessoas. Segundo, que mesmo com a informação fica registrado quem foi a pessoa que avaliou, que viu isso daí, né? Então, a única maneira que uma pessoa, que um funcionário da Receita ou um funcionário do COAF teria direito de fazer esse tipo de cheque é se tivesse aprovação superior. Veio a ordem do governo. Olha o que diz aqui o Poder 360. Só integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva que trabalham nesses órgãos têm acesso aos sistemas. Eu venho falando desde o início essa história. Quem é que está por trás dessa exposição, desse exposed do Alexandre de Moraes? A Malu Gaspar, né? Aliás, a Malu Gaspar trouxe mais um exposed aqui do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, dizendo que o contrato milionário, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, assim, quem é que está por trás desse exposed do Alexandre de Moraes aí? É o Lula. É o Lula. Por que o Lula está fazendo isso? Primeira coisa, ele quer garantir a aprovação do Bessias no STF. Quer garantir, o Alexandre de Moraes barrou o Bessias, o Lula ficou chateado com isso. Mas não é só isso, não. O Lula está preocupado porque o Alexandre de Moraes está ficando muito, muito poderoso, né? E ele teme que o Alexandre de Moraes não é
esquerdista, então, pelo menos não é esquerdista da esquerda lulista, é esquerdista da esquerda PSDBista. Então ele teme que amanhã o Alexandre de Moraes se volte contra ele. Então ele quer agora que o Alexandre de Moraes já cumpriu o papel dele, né, de condenar Bolsonaro, agora ele quer matar o Alexandre de Moraes. Além disso, tem várias outras opções também nessa história, várias coisas que ajudam o Lula nisso daí. Na primeira coisa, o Lula ganha mais uma vaga no STF. Se conseguir fritar o Alexandre de Moraes, o Lula ganha mais uma vaga no STF. Olha que coisa maravilhosa. E além disso, o Lula desviou a atenção do caso do filho do Lula, né, do INSS lá com o filho do Lula. Então repara que tem várias coisas positivas nessa história do Lula atacar o Alexandre de Moraes. Existe ainda a quinta possibilidade, que aí eu não sei se é verdade ou não, do Lula ter combinado isso com o Trump, né, que na verdade, quando o Trump tirou as tarifas, tirou a Magnitsky, foi um esquema do tipo, o Trump pode tirar, a gente vai dar um jeito no Alexandre de Moraes aqui, a gente vai aqui fazer a coisa acontecer, vamos dar um jeito no Alexandre de Moraes aqui, foi promessa, é dívida e coisa e tal. Isso eu acredito também que pode acontecer, tá? Por quê? Porque é assim que o Brasil historicamente resolve esse tipo de problema. Eu já falei para vocês, foi o que aconteceu lá em 78 com o Geisel e o Jimmy Carter, né? O Jimmy Carter lá em 78, da mesma forma, virou pro Geisel aqui no Brasil e falou, olha só, esse negócio aí de tortura de preso político tá ruim, tem que dar um jeito de resolver isso, a gente vai botar tarifa, vamos acabar com a cooperação militar, vamos fazer um monte de coisa no Brasil. Aí o Jimmy Carter negociou com o Geisel, quer dizer, o Geisel negociou com o Jimmy Carter e realmente acabou, não teve nada, ele saiu ganhando, ele ganhou a negociação, igual o Lula ganhou a negociação aqui. Mas ganhou de que forma? Ganhou virando pro Carter e falando, olha só, a gente vai resolver o problema. E de fato resolveu. De fato, logo depois do Geisel, entrou o Figueiredo, que já entrou para acabar com o regime militar brasileiro, acabar com as torturas, acabar com a porra toda. E talvez tenha sido essa a negociação que o Lula fez com o Trump, né, prometendo entregar a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja de prata, né? E aí é o que eles estão fazendo aqui. E aí isso justificaria, porque veja, imagina que você é um funcionário da Receita Federal e do COAF, mas você é um funcionário que, duas coisas, é muito curioso, uma pessoa muito curiosa, e você não gosta do Alexandre de Moraes. Aí você entra no sistema, vou botar aqui o nome, vou pesquisar o Alexandre de Moraes. Você não é maluco, meu amigo. O seu nome fica registrado lá, no que você botou sua senha no sistema lá para ver as informações do Alexandre de Moraes, o teu nome está registrado. Tu não vai fazer uma coisa dessa. Isso seria, porra, né, seria suicídio funcional, né? Você está pedindo para ser demitido, para sofrer um processo, quiçá ir para a cadeia, né? Então, a única maneira que um funcionário da Receita ou do COAF faria isso é se tiver uma aprovação muito embasada. O chefe pediu, veio lá do Lula, a ordem de entrar no sistema e levantar os podres do Alexandre de Moraes. É isso que eu acho que está acontecendo. Não sei de nada, tá, gente? Não tenho informação privilegiada, não. Tô imaginando aqui, vendo assim, o que é o mais provável. De novo, o que se sabe nesse momento? Que está circulando alguma informação lá em Brasília que é verdadeira, porque senão eles não estariam preocupados, né? Senão eles não estariam tranquilos, não estariam preocupados do jeito que estão. É uma informação verdadeira e afeta o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF e teria sido vazada pelo governo Lula. Já está circulando lá. Daqui a pouquinho chega pra gente. Daqui a pouquinho está saindo aí na coluna da Malu Gaspar, em alguma outra coluna aí de jornalista. Esses jornalistas todos são ligados ao Lula, então evidentemente que eles estão fazendo a propaganda pro Lula, né? Então, tá aqui, ó, tudo fica registrado com senha de acesso de quem entra para ver os dados. Então, é isso, né? Moraes, vice-presidente da corte, assumiu o plantão judicial nessa segunda-feira. Com isso, ele também passou a assumir interinamente a presidência do tribunal. Ele assinará decisões e despachos de processos que considerar urgentes, né? O recesso judiciário termina em 31 de janeiro. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou de seus familiares passaram a ser citados em reportagens da mídia. Eles estão falando sobre o contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o contrato do escritório da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Mas esse caso aqui não foi o vazamento do COAF. Por quê? Esse vazamento aqui, a gente sabe o que foi. Esse vazamento aqui foi o celular do Vorcaro na operação lá da Polícia Federal. Então, no celular do Vorcaro estava esse contrato, né? O contrato em si não tem dados sigilosos, mas houve a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro dos escritórios de Viviane que podem ter sido extraídos do COAF e da Receita Federal. Então, peraí, que detalhes de funcionamento financeiro é esse que a gente não viu? A gente não viu isso. O contrato é muito claro, é o pagamento no valor de 129 milhões de reais em 3 anos, do valor bruto de 3 milhões, do valor líquido de 3 milhões de reais por mês, mais um adicional e não sei o que lá. No caso do ministro Dias Toffoli, há informações sobre negócios de sua família que também revelam operações financeiras só acessíveis pelo COAF ou pela Receita Federal. Então aquela informação do resort que teria, né, o resort teria como sócio oculto o Fundo Arlinha e coisa e tal,
Mas, de novo, isso daqui não faz sentido ser o COAF, não precisaria ser o COAF, pode ser a investigação da própria Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando os fundos todos da REAG, né? E os fundos todos da REAG direto aplicaram lá na coisa do irmão do Dias Toffoli. Então, assim, a minha visão é que tem mais alguma informação que a gente não sabe qual que ainda vai ser divulgada ainda. Ministros não sabem se houve ou não a quebra de sigilo fiscal, mas há uma corrente dentro da corte que defende a abertura de um inquérito para apurar. O secretário da Receita Federal é Robson Barreirinhas, subordinado do Haddad. O COAF é comandado pelo Ricardo Andrade Sadi, delegado da Polícia Federal. O COAF é uma unidade de inteligência financeira que é administrativamente ligada ao Banco Central, que é presidido pelo Galípolo. Então, repara, o que eles estão falando aqui é aquilo, eles estão falando de forma sutil aquilo que eu falei para vocês. Seja lá quem for que acessou esse sistema, não acessou por conta própria. O cara não é idiota, o cara não é burro, vou botar meu nome aqui para acessar os dados do Xandão. Ê, que legal. Né? Não foi isso. Ele teve ordem de cima, ou do Haddad ou do Galípolo, né? E se for do Galípolo, tá ficando divertido. Eu torço para ser do Galípolo, para ter briga, né? Todas as reportagens foram publicadas na esteira do caso do Banco Master, que foi liquidado no dia 18 e coisa e tal. Enfim, o Toffoli é o relator do Banco Master, mas o Moraes enfrenta uma situação delicada por conta da mulher ter advogado para o Master. A gente já viu essa história aqui. Então, a dúvida que fica é, qual foi esse dado que vazou? Estamos doidos para saber. Além disso, a Malu Gaspar mostra aqui, ó, contrato milionário da mulher do Alexandre de Moraes previa atuação em órgão federal, mas ela não foi em nenhum órgão federal. Eles procuraram aqui se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a AGU e outros órgãos aqui que estaria no contrato, né? Segundo aqui, ó, a execução do objeto isso aqui é parte do contrato, tá? Que foi encontrado no celular do Vocaro. 5 núcleos de atuação perante o Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária, órgãos do Executivo, Banco Central, Receita Federal, PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Receita Federal, e o CAD, né? E o Legislativo. E no final das contas, esses órgãos do Executivo aqui, nenhum deles, a mulher do Alexandre de Moraes fez nada. Então, isso, como é que a Malu Gaspar teve essa informação? Ela teve essa informação fazendo um pedido de informação para esses órgãos, né? Esses órgãos são obrigados a informar qualquer coisa perguntada pela Lei de Acesso à Informação, e essa é a situação, né? Como foi assinado em 16 de janeiro de 2024, se tivesse sido cumprido integralmente, o contrato teria rendido a Barça de Moraes 130 milhões até o início de 2027, mas foi parado agora porque o Banco Master foi liquidado, né? As procuradorias regionais da Fazenda Nacional também foram consultadas e informaram que após a consulta, inclusive seccionais, não foi detectada nenhuma reunião, audiência ou entrada física da senhora Viviane Barça de Moraes no período de 16 de janeiro até a presente data. E a PGFN, um órgão vinculado à Advocacia Geral da União, também não reconheceu, aqui ó, não foi identificado o registro de ingresso da advogada nas instalações em Brasília, no ano tal e coisa e tal, e também não entrou no Banco Central e coisa e tal. Agora, o curioso é isso, né? A mulher dele não foi, mas talvez ele tenha ido, né? Ele procurou o Galípolo, né? Segundo estamos dizendo, pelo menos 6 ligações para o Galípolo. Ou seja, isso aqui reforça que o contrato com o escritório da mulher do Alexandre de Moraes, na verdade, é um contrato com o Alexandre de Moraes. É a compra de interferência, né? Ou seja, é realmente para jogar o Alexandre de Moraes no forno, né? É realmente uma prova de desvio de função desse contrato. O Alexandre de Moraes está atuando como advogado, sendo ministro do STF, né? E o André Marsiglia, lembra aqui, ó, está se aproximando o mesmo contexto que fez surgir o inquérito das fake news, o cerco financeiro aos ministros do STF. Então o pessoal está lembrando aqui que essa ideia que o inquérito das fake news é para investigar os bolsonaristas e coisa e tal. Não, isso daí era cortina de fumaça. O que eles queriam mesmo era impedir as investigações sobre o STF, né? Lembra que o inquérito das fake news foi assinado logo depois que foi publicada aquela revista, né, a Cruzoé, com um amigo do meu pai, que era a história como o Toffoli estaria ligado, estaria na lista de recebedores de propina da Odebrecht, né? E depois disso, realmente, eles desmantelaram toda a Lava Jato, justamente porque chegou no STF com o Toffoli, né? E acabaram destruindo o bolsonarismo, aí aproveitaram para fazer isso, porque isso é uma coisa que tinha uma visibilidade maior, foi uma cortina de fumaça que eles atacaram o bolsonarismo nessa história. Esse pessoal todo que está pegando cadeia, vocês estão pegando cadeia para ser uma cortina de fumaça contra a corrupção no STF, né? E agora está chegando no mesmo ponto, né? A questão que chega é, será que vai ter outro inquérito agora? O Alexandre de Moraes agora tem a faca e o queijo na mão. O Fachin é atualmente o presidente do STF, talvez o Fachin não faça isso, mas neste momento o Alexandre de Moraes está, olha que coisa, na presidência do STF. Ele pode tomar essa decisão, abrir esse inquérito de ofício mais uma vez e colocar ele mesmo como investigador desse inquérito e começar todo o processo de novo, né? Então aqui, ó, a matéria afirma que o ministro Alexandre de Moraes avalia abrir um inquérito para apurar possível quebra ilegal de sigilo fiscal de ministros da corte
por parte da Receita Federal e do COAF. Suspeita-se que acessos a dados bancários de magistrados podem ter ocorrido nos últimos dias, possivelmente envolvendo pelo menos 2 integrantes da corte, é lógico, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Para eles terem essa suspeita é porque já vazou a coisa. Vai ser emocionante esses próximos dias aí, hein? Vamos ter mais um inquérito do fim do mundo. Olha que coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.